Gravar aqui. Então, boa noite para todo mundo, bem-vindos. Vamos dar sequência à nossa conversa sobre mandado de segurança. Semana passada nós começamos a falar sobre mandado de segurança. Só para eu situá-los para que vocês se organizem também, inclusive em relação às aulas. Nós temos aula hoje e amanhã. Semana que vem também temos aula normalmente, dia 7 e dia 8. Dia 14 é a data da nossa formativa. Então, fica aí atento para a realização da nossa formativa dia 14 de outubro. Então, eu já vou deixar no Moodle a formativa para que você use o tempo de aula para a realização dela. Então, nós não temos aula. Dia 15, recebemos um comunicado institucional hoje que não haverá atividade na FAP no dia 15 por conta do dia do professor. Então, a princípio, dia 15 não temos aula. Dia 29 é o dia do Fórum Acadêmico. Então, está agendado para acontecer o Fórum Acadêmico dia 29. Não sei se vai ser 29 e 30, mas acho que sim. Acho que é 29 e 30. Então, também teríamos, nesse caso, aula somente no dia 28. Para que você se organize em torno do mês de outubro em relação às nossas aulas. Fica também uma informação aos senhores, as bancas vão acontecer a partir do dia 30 de outubro, acho que até o dia 5 de novembro. Elas vão acontecer pelo Zoom, o link será público, né? Tem que ser público. Caso você queira assistir, participar das bancas, participar assistindo, né? Até para ver como é que funciona, fica a sugestão para que você fique atento ao edital de banca que será publicado provavelmente na semana do dia 19. Nós devemos ter aí a publicação do edital das bancas do TC. Elas vão acontecer de manhã e à tarde. Elas não acontecem no horário de aula. E aí, quem tiver disponibilidade, interesse, curiosidade, fique à vontade para participar, para assistir e ver como é que funciona, até para ver o que te espera daqui a alguns semestres. Vamos lá. Nós estamos falando, então, sobre o primeiro remédio constitucional. Na semana passada, nós começamos a falar sobre os procedimentos especiais, explicando o que são procedimentos especiais, e voltamos os nossos olhos para o primeiro procedimento especial a ser estudado, que é o mandado de segurança. Está no Moodle o material de habeas data já, tá? Está com a data de amanhã, para a gente trabalhar o habeas data. Então, depois você acessa o Moodle e pegue lá, baixa o material que foi disponibilizado para vocês. Nós terminamos a aula passada falando sobre a legitimidade do mandado de segurança. Nós falamos sobre o sujeito ativo, que é o indivíduo que se sente violado no seu direito líquido e certo. Lembra que nós também comentamos que direito líquido e certo é aquele direito pré-constituído, cuja prova, melhor dizendo, é pré-constituída. Então, se eu estou discutindo um direito que exija dilação probatória, ou seja, que ele não está claro, eu preciso produzir provas, então não cabe mandado de segurança. Então, é muito importante que nós compreendamos que só será possível mandado de segurança na violação do direito líquido e certo, ou seja, diante de um direito estabelecido e reconhecido antes da propositura da ação, antes de se impetrar o MS. Por quê? Porque não cabe dilação probatória em mandado de segurança. Então, aquele requerimento que é extremamente comum de verificarmos, né, ao final das petições iniciais que vocês no MPJ fazem, então requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido, isso não existe em mandado de segurança. Também é uma característica muito importante, porque se você fizer isso, você está dizendo para o juiz que o seu direito precisa ser comprovado de alguma maneira, e comprovado e viabilizado processualmente. Então, você está dizendo para o juiz que o seu direito não é líquido e certo. Justamente não é líquido e certo. Então, não é líquido e certo que você quer provar o alegado. Então, esquece esse tipo de frase quando nós pensamos em uma petição de impetração de mandado de segurança.
porque a prova ela é sempre pré-constituída. Eu não tenho dilação probatória no âmbito do mandado de segurança. Então, é muito importante que se compreenda essa peculiaridade. Então, o legitimado ativo para impetrar mandado de segurança é o titular de direito líquido e certo. E aqui, mais uma vez, faço menção à previsão contida na Constituição de 1934, Constituição esta que trouxe a nós o mandado de segurança, na sua modalidade individual, né? O mandado coletivo ele vai surgir depois, com a Constituição de 88, mas o mandado individual ele surge em 1934, em que nós não tínhamos o termo direito líquido e certo, mas trabalhava-se com a terminologia direito certo e incontestável. A ideia é exatamente a mesma. Direito líquido e certo é sinônimo de direito certo e incontestável. Nos dois casos, sempre a prova do mandado de segurança foi pré-constituída. Então, esse é o sujeito ativo, o titular de direito líquido e certo violado. Ou, e nós falamos sobre isso na aula passada, o titular de direito decorrente de direito, né? Lembra que nós conversamos sobre artigo 3º, né? Só que abri aqui a Lei 2016, estou compartilhando com vocês. O titular de direito líquido e certo decorrente de direito. Falamos sobre esse sujeito aqui. O titular de direito decorrente de direito. Aqui nós temos uma legitimação diferenciada, em que eu não sou diretamente o titular do direito líquido e certo violado, mas o meu direito decorre da violação do direito do titular. E aí nós trabalhamos com um exemplo da locação. Lembra? A gente falou assim, num contrato de locação fica estabelecido que o indivíduo tem que pagar o IPTU. Então, por uma obrigação contratual absolutamente lícita, se fixou que o locatário está obrigado a pagar o valor de IPTU, o valor anual do IPTU. Só que, na obrigação tributária, o locatário não faz parte dessa conversa. Para o fisco, para o município, para a fazenda, né, fazenda pública, se não for pago o IPTU, a fazenda vai cobrar o dono do imóvel, o locador, e não o locatário. Não interessa o contrato existente entre eles. E aí a hipótese que nós colocamos houve um aumento abusivo da alíquota do IPTU, e esse aumento violou o princípio da anterioridade nonagesimal, também chamado de princípio da noventena. E aí, com isso, houve um aumento do tributário absolutamente inconstitucional, violando, logo, um direito líquido e certo. Quem é titular inicial para impetrar mandado de segurança é o locador, mas ele não está nem um pouco preocupado com isso, porque não é ele o responsável por pagar o IPTU. Então, o que você, como interessado, faz? Notifica o locador para que em 30 dias ele faça alguma coisa. Se ele não fizer em 30 dias, aí você, como titular de direito decorrente de direito, está autorizado a impetrar mandado de segurança. A mesma situação nós podemos visualizar em torno de um concurso público em que você, por exemplo, foi aprovado, tem somente uma vaga. Você foi aprovado em segundo lugar. E por uma questão de fraude de concurso, foi chamado o terceiro colocado. Foi nomeado. Porque ele era a pessoa que queria que fosse passado, que fosse aprovado. Então, foi nomeado o terceiro colocado. Como só tem uma vaga, num primeiro momento, a titularidade do direito líquido e certo violado não é sua, é do primeiro colocado. A titularidade é dele. Você só surge o seu direito se o primeiro colocado abrir mão. E aí você está desesperado, né, porque você foi prejudicado, e você descobre que o primeiro colocado não tem interesse em ser nomeado, porque ele foi aprovado em um concurso melhor e está até em outra cidade. Então, o que você faz? Notifica o primeiro colocado, é a mesma lógica do artigo 3º da Lei 2016, para que ele, em 30 dias, promova, impetre o MS. Ele não o fazendo,
você aí está autorizado a impetrar o MS como titular de direito decorrente de direito. Tá bom? Só relembrando esse ponto que é muito importante e pouquíssimo falado, inclusive na doutrina, teria que ser uma doutrina mais específica sobre MS mesmo, e que muitas vezes é deixado para trás, acaba sendo esquecido. Então, aqui nós temos a figura da legitimidade ativa e falamos também, o último ponto dessa nossa retomada, sobre legitimidade passiva, em que precisamos acabar com aquela ideia de que o legitimado passivo é somente o ente público, porque isso é uma mentira. O legitimado passivo pode ser a autoridade pública, mas pode ser pessoa jurídica com atribuição de poder público. E eu comentei, eu posso impetrar MS em face da FAP. No caso, em face da pessoa, né, que praticou o ato que viola o meu direito líquido e certo, que assina o documento que gerou a violação, seja o Lisandro, seja o Paulo Pavolac, seja quem for. Eu posso impetrar mesmo a FAP ou o seu funcionário sendo uma pessoa jurídica de direito privado. Não tem problema. Mas se é um agente de pessoa jurídica com atribuição do poder público, com atribuição pública, esse sujeito ele é legitimado passivamente para compor o polo da lide, como réu, como impetrado. Então, MS, bem como qualquer remédio constitucional, não é somente impetrado em face do poder público. E aqui, puxando um gancho, né, das discussões que envolvem também o direito penal, por uma questão de tempo, é uma pena, a gente não vai falar sobre habeas corpus, mas não sei se vocês sabem, se lembram, ou foi comentado, o habeas corpus ele pode ser impetrado em face de pessoa física, né, que é a figura daquele que prejudica, né, o impetrado do habeas corpus, que é a autoridade coatora, no caso, pode ser pessoa física, e não só, por exemplo, o ente público. E aí um exemplo que se dá para o habeas corpus em face do ente privado é uma pessoa internada em uma clínica contra a sua vontade. Exemplo clássico e típico da doutrina. Ela está numa clínica particular, foi colocada ali pelos seus pais, por exemplo, e você foi na clínica visitar algum conhecido e viu lá alguém contra a sua vontade. Lembra que o habeas corpus eu tenho a possibilidade de três pessoas, né? O impetrante, o paciente e o impetrado. Eu, então, posso impetrar um habeas corpus em favor daquele que está ali acamado, sendo tratado contra a sua vontade, em face do médico, da entidade que o mantém ali. Então, não é só contra a autoridade pública que nós podemos impetrar os remédios constitucionais. Pode ser autoridade pública, no caso do mandado de segurança, pode ser autoridade privada, desde que no exercício, na atribuição do poder público. Ponto também importante, que o mandado de segurança ele deve ser impetrado em face da autoridade coatora e não em face do órgão, em face da pessoa jurídica. Nós temos uma exceção, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, MS se impetra em face da autoridade coatora. Como que eu identifico? A autoridade coatora é pessoa, normalmente pessoa física. Como que eu identifico essa pessoa? Vendo o ato que violou o meu direito líquido e certo. Normalmente, eu tenho um ato, eu tenho um documento que representa com clareza a violação ao meu direito líquido e certo. Seja uma nomeação indevida, seja uma portaria, enfim, qualquer coisa. É possível fazer uso. Pego esse documento, vejo quem assinou esse documento. A pessoa que assinou será a autoridade coatora. Então, se eu vou impetrar um MS em face da FAP, não é em face da FAP. Eu verifico por que eu vou impetrar. Por exemplo, porque eu fui considerado reprovado por falta, mas eu tenho toda a documentação de que não é razoável essa reprovação por falta. Um exemplo. Então, impetro um MS para reverter a minha reprovação.
que eu ataco? Eu vejo a minha reprovação, ela foi determinada, reconhecida por quem? Quem fez essas alimentações? Posso impetrar, inclusive, contra o professor. E aí não é uma questão de ser que o professor vai responder pessoalmente ou o Paulo vai responder, não é isso. Na verdade, quem vai responder é a FAP, porque você indica a pessoa física para que ela componha, mas ela é a autoridade coatora, mas, paralelamente à qualificação dela, você vai dizer e qualificar qual é o ente do qual ela faz parte. Então, sendo, por exemplo, o Paulo Pavolac, você tem que dizer que ele é coordenador da Faculdade de Apucarana, e aí você qualifica também a Faculdade de Apucarana. E quem responde tecnicamente em torno disso, se for gerar alguma consequência monetária, não é o Paulo, e sim a entidade em si. Né? Mas é importante que a autoridade coatora é a pessoa que praticou o ato que viola o seu direito líquido e certo, e é ela que será colocada no polo passivo. Pessoal, aqui também cabe, dentro da nossa conversa sobre cabimento do MS, uma discussão que também cai muito. Faz um tempo que eu não vejo isso em questões de concurso, mas já vi cair bastante, que é o mandado de segurança como forma de controle preventivo, na verdade, como forma de controle, que aqui vai acontecer uma mescla entre controle preventivo e repressivo de constitucionalidade. O que é isso? Você estudou em controle de constitucionalidade que existe o controle preventivo e que existe o controle repressivo. O que é isso? O controle preventivo é aquele feito pelo legislativo, enquanto a lei está sendo discutida. O controle repressivo é aquele feito pelo Poder Judiciário, após a promulgação e publicação da norma jurídica. O problema é que quando a gente aprende isso, a gente aprende dessa forma, da maneira mais simples possível. Mas qual é o problema que a gente tem que observar aqui? Existe um reconhecimento de que, se no processo legislativo, ao longo do processo legislativo, alguma etapa foi desrespeitada, alguma etapa do processo legislativo foi descumprida, o congressista, o legislador, ele pode impetrar mandado de segurança para realizar esse controle preventivo. Qual é o problema disso? Algumas pessoas vão dizer que é preventivo porque a lei ainda não foi publicada, não foi promulgada. Ele está atacando as etapas do processo legislativo e só o congressista poderia fazer isso, o legislador, o deputado ou o senador, aonde está sendo discutida aquela norma. Outros vão dizer que é controle repressivo porque é feito pelo judiciário, não, o MS é impetrado no judiciário, não é impetrado em outro lugar. E aí? É controle preventivo ou é controle repressivo? Pessoal, essa resposta, ela é uma resposta que é mais viabilizada numa questão aberta. Porque para eu entender se é controle preventivo ou repressivo, vai depender do meu ponto de partida. Se eu entendo que o ponto que estabelece controle repressivo ou preventivo é a promulgação e publicação da lei, se esse, para mim, é o ponto de divisão entre controle repressivo e preventivo, esse MS é preventivo, porque a lei ainda não foi promulgada nem publicada. Agora, se eu entendo que o ponto de divisão entre controle preventivo e repressivo é ser feito no judiciário ou fora do judiciário, aí vai ser repressivo. Então, vai depender muito da minha adesão, a qual corrente eu vou aderir, tá? Mas existe uma tendência de interpretar essa situação como controle preventivo, porque a tendência é que o controle preventivo é feito antes da validade da norma e que o controle repressivo é feito após a validade da norma. Aliás, precisamos especificar isso ainda mais. O controle repressivo é feito após publicação e promulgação e publicação, porque eu tenho a vacácio, né? Minha voz já está indo para o pau, tá? Hoje está terrível.
E o controle preventivo é feito antes da promulgação e publicação da norma, consequentemente, tá bom? Só para a gente enriquecer o debate, enriquecer a discussão. Vamos lá. Não será objeto de mandado de segurança. Aqui, a própria lei do MS nos coloca situações em que não vai ser objeto de mandado de segurança. Então, praticamente aqui é uma cópia daquilo que está previsto na lei 12.016. Tá? Não precisamos ficar lendo o artigo por artigo. Então, quais são as situações que claramente não são objetos de MS? Primeira situação, ato que caiba recurso administrativo. Mais uma vez, precisamos retomar a ideia de que mandado de segurança é ultima ratio. É como se fosse soldado de reserva, usando duas terminologias bem próximas do direito penal, né? Como se fosse a minha última chance de resolver aquela situação. Se tem um ato que eu discordo e que viola um direito líquido certo, mas existe a possibilidade de interpor recurso administrativo, eu vou interpor recurso administrativo. Se couber recurso administrativo, não cabe MS. Além disso, de decisão judicial que caiba recurso com efeito suspensivo. Então, se eu tenho uma decisão judicial que caiba recurso e o recurso cabível possui efeito suspensivo, não cabe MS. E aqui é importante, jovem. Agora, se é uma decisão judicial recorrível, mas sem efeito suspensivo, então, aí, se não tem efeito suspensivo, cabe impetrar mandado de segurança. Tá? Então, decisão judicial que caiba recurso com efeito suspensivo. Vamos traduzir isso pensando na nossa lógica do processo civil. Pessoal, quando a gente pensa na questão dos recursos, relembrando, né, nós temos aí os recursos que são previstos no artigo 994 do CPC. Então, temos apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, temos recurso ordinário, recurso extraordinário, recurso especial, agravo em recurso extraordinário e recurso especial e embargo de divergência. Salvo engano, são esses os recursos previstos no 994. De todos eles, a apelação é o único recurso que possui efeito suspensivo automático, em regra. Tem exceção, nós temos casos em que mesmo na apelação não haverá efeito suspensivo, em regra. Então, em regra, a apelação tem efeito suspensivo automático. Logo, em regra, eu não ataco sentença com MS, porque eu tenho apelação com efeito suspensivo. Só que todos os recursos podem ter efeito suspensivo, desde que eu demonstre que há um risco de não conferir efeito suspensivo. Logo, eu formulo, interponho o recurso e peço efeito suspensivo. Se não me for dado efeito suspensivo, aí eu posso fazer uso, então, do MS. Então, só para decisão judicial que não caiba efeito suspensivo, que não permita o efeito suspensivo. Se permitir efeito suspensivo, não vai rolar MS. Próximo, também não será objeto de mandado de segurança decisão judicial transitada em julgado. Jovens, não podemos impetrar MS em face de decisão judicial transitada em julgado. Aqui a premissa é séria. Não, eu não posso querer questionar direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Para atacar a coisa julgada, eu tenho um mecanismo específico, que é ação rescisória. A ação rescisória é o meio para impugnar, para atacar coisa julgada, com a exceção da exceção, que é a querela nulitatis, no caso de nulidade de citação. Porque é a única coisa que a rescisória acabou não abarcando, né? Então, se eu tenho uma coisa julgada que ignorou uma nulidade de citação, eu posso fazer uso da querela nulitatis. Fora disso, não tem que ser feito diante da coisa julgada. Então, MS não é mecanismo hábil, viável para atacar a coisa julgada. Decisão transitada em julgado. Também não será objeto de MS contra ato de particular.
Aqui são atos gerais de particular, qualquer tipo de ato de particular, a não ser que é agente de pessoa jurídica no exercício de função pública, conforme nós já comentamos. E também não será objeto de mandado de segurança atos de gestão comercial praticados por administradores de empresas públicas, né, sociedade de economia mista ou concessionária de serviço público. E faltou acento no públicas e no público, né? Depois você coloca com a caneta aí o acento. Então, contratos de gestão comercial, a gente não tem essa possibilidade de interposição, de impetração, melhor dizendo, de mandado de segurança. Lembrando que atos de gestão comercial de administradores de empresa pública, sociedade de economia mista ou concessionária de serviço público. Se é uma empresa particular, ele cai na hipótese anterior, que daí é ato particular, aí não cabe mesmo. Beleza? Quais são os requisitos da petição inicial do mandado de segurança? O que a petição inicial do MS deve conter? Primeiro, o artigo 6º da Lei 12.016 vai nos apresentar os requisitos da petição inicial. E aí nós temos como requisito da petição inicial que ela deve cumprir a lei processual, né? Na verdade, a Lei 12.016 vai mencionar o artigo 282, mas nós temos que interpretar à luz do novo Código, então é o uso do artigo 319, então o MS vai observar o artigo 319, claro, com as devidas ressalvas, eu não tenho requerimento de prova, por exemplo. Então é endereçamento, já vimos autoridade competente, no material tem aquela tabela, né? Qualificação das partes, fato, fundamento jurídico, pedidos e requerimentos, valor da causa, tem que ter valor da causa, local e data, assinatura do advogado. Também MS, nós não temos a figura do ius postulandi para a parte, diferente do habeas corpus, né, em que a parte pode impetrar sem advogado. MS exige a participação, o acompanhamento do profissional habilitado. Nós temos no artigo 6º a exigência de 2 vias. Era aquilo que a gente chamava antigamente, na época do processo físico. Pessoal, não sei se tem alguém que já trabalhou com processo físico, né? Provavelmente não. Mas a gente chamava de a cópia principal e a contrafé. Contrafé era a cópia da petição inicial ou a cópia da contestação. Porque nós sempre protocolávamos em 2 vias. Por que 2 vias? Porque a petição inicial ela era apresentada, entregue em 2 vias. A primeira era colocada no processo, encadernada no processo, e a segunda era a que ia na carta, para citar o réu, que era a cópia. Então, a previsão que nós temos aqui no artigo 6º é exatamente nesse sentido, para ter a petição inicial e a sua cópia, a sua contrafé. Isso só vai existir se o mandado de segurança for impetrado fisicamente. Se for processo virtual, não tem nada disso, né? Então, nós precisamos entender essas exigências de acordo com o tipo de processo que nós teremos. Então, no Paraná, pensando em justiça estadual, é tudo pró-jude. Ou federal, é PROC. Então, nós não vamos ter essa necessidade de peticionar, de protocolar em 2 vias. Uma via só. A documentação necessária, que são todos os documentos que eu entender necessário. Não podemos nos esquecer, artigo 321, né? 320, 321 do CPC vai dizer que a petição inicial ela deve ser instruída com todos os documentos necessários para a sua propositura. Então, tudo aquilo que eu alego e que eu argumento que é necessário para demonstrar o meu direito, né, minha prova pré-constituída, eu preciso anexar a minha inicial. Lembra que a prova tem que estar desenhada por meio dessa documentação, desses elementos probatórios que você possui. E ela deve indicar a autoridade coatora e também indicar a pessoa jurídica da qual esta integra. Qual é a empresa que ela trabalha, enfim, a entidade da qual ela faz parte. Nós temos uma previsão no parágrafo 1º, que é uma dispensa de habeas data. Então, é uma situação em que, se você diz que o documento que demonstra o seu direito líquido e certo, ele se encontra em uma repartição, em algum lugar, você pode pedir, requerer que o juiz determine que se apresente aquele documento. Então, aí é para eu evitar ter que fazer um habeas data para depois impetrar um MS, sabe?
Então, aqui é uma situação em que o próprio MS poderia abarcar uma situação, evitaria uma situação de economia processual. Eu faço uso de um único processo e resolvo tudo. Tá? Então, aqui é essa dispensa de habeas data que nós temos no parágrafo 1º do artigo 6º. Chegando essa inicial ao juiz, a petição inicial de mandado de segurança foi impetrada. Consequentemente, esse processo irá imediatamente concluído, com a mera impetração da minha petição inicial. O juiz tem a seguinte postura ao despachar a inicial. Verificando que ela preenche os requisitos, é óbvio, ele determina a notificação do coator para em 10 dias prestar informação. Além disso, ele determina que se cientifique o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Pessoal, estamos aí com 2 minutos, vou encerrar. A gente já retomamos daqui do ato do juiz. Até daqui a pouco.